Muito bem, dando continuidade então à correção do Enem 2024, estamos naquele bloco de questões consideradas difícil, né? Essa então é a terceira questão da prova azul, né? Então, questão 142. Essa questão vai tratar de sequências, no caso, progressão geométrica, que, se bem dominado, a questão não é difícil. Entretanto, foi considerado difícil, provavelmente, pela dificuldade, né, de ter que buscar, né, o termo geral de uma progressão geométrica. Então vamos aí. Uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo essas etapas. Primeira etapa, inseriu 3 figuras do tipo, a carinha, né, no visor de escrita da mensagem. Então escreveu aqui 3. Na segunda, copiou o que havia inserido anteriormente e colou, inserindo o que havia copiado ao lado. Ou seja, copiou o que havia inserido, então copiou as 3, né? E colou o que havia copiado. Então colou novamente as outras 3 que havia copiado. A terceira etapa, copiou o que tinha feito aqui, né? Então 6, né? E colou novamente as 6 novamente, né? A criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, a concluir a 20ª etapa. Em seguida enviou a mensagem. Essa mensagem foi muitas carinhas, né? Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviadas? Então, muitas figuras, né? Então vejam que aqui estamos diante, né, de uma sequência em que o primeiro termo então são 3 figuras, o segundo são 6, o terceiro são 12, né? E assim sucessivamente. Obviamente que isso remete a uma sequência, né? E essa sequência tem uma característica, né? Então não é infinito, né? Então foi até a 20ª etapa, que a gente costuma chamar de A20, né? Então o A1 ele é 3, o A2, o segundo termo é 6, o terceiro termo é 12. Obviamente que nessa sequência já fica evidente, né, o que está acontecendo com os termos 3, 6, 12 e assim sucessivamente. Ele está dobrando, né? Então por trás aqui a gente tem uma razão, né, que dizemos que essa razão é 2. Para quem não lembra, então a razão ela é calculada a partir de qualquer termo, né, exceto o primeiro, né? Então, por exemplo, eu posso pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. A razão, ou seja, o quociente, por isso que é Q, né? Então, o quociente entre, ou a razão entre A2 e A1 é exatamente 6 por 3, que dá 2. Também nem precisaria dessa lógica aqui, porque com muita facilidade a gente observa que está sendo multiplicado por 2, né? E aí isso remete ao termo geral, né, de uma progressão geométrica, que muitas vezes também, né, você também não precisa decorar o termo geral de uma progressão geométrica, né? Apenas observando que esta sequência tem uma razão 2, né? Então, com certeza, na resposta que queremos, a razão é 2 e, obviamente, que o primeiro termo é o que conta, né? Então, o termo geral de uma progressão geométrica é o primeiro termo, razão, elevado a quem? No caso aqui, bom, elevado a n-1. Já vamos explicar por que é isso, né? Ou seja, se eu quero saber quem é o meu 20º termo, né? Então ele é o primeiro, 3, razão 2, elevado a quem? O meu n vale 20, portanto 19.
E de fato, você não conta a razão em relação ao primeiro. A razão ela só se dá a partir do segundo termo. E se são 20 termos, então de fato temos 19. Né? Então quando a gente observa então esse termo geral da progressão geométrica, né? Chegamos à alternativa A, que é 3 vezes 2 elevado a 19. Perceba que os demais, então aqui qual seria o erro? Achar que é 20. Não, porque você não conta o primeiro termo. 21, esquece porque são 20. Tá? 2 elevado a 20 menos 1, esquece que não tem nada a ver. Né? O mesmo aqui. Então, se a dúvida ficaria entre a alternativa A e a alternativa B, o que leva a observar que a razão ela é contada a partir do segundo termo. Tanto que a progressão geométrica, a razão nos leva aos termos dessa sequência, considerando o primeiro termo como 3. Então, para quem conhece o termo geral de uma progressão geométrica, essa questão não é difícil. Ela é média. Então, é uma questão que não se pode deixar de fazer. Agora, se não sabe progressão geométrica, então aí corre um sério risco de errar esse tipo de questão, tá certo? Mas, para quem fez o ensino médio e trabalhou essa parte de sequências, normalmente vista ali no primeiro colegial, sossegado. É isso então. Seguimos?